Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O tema do nosso programa de hoje é tireoide e a nossa convidada é a doutora Xênia Leite. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da tireoide. Tireoide é um assunto muito comum, muito rotineiro, né, na nossa vida aí no consultório. E muita gente tem dúvidas, né, com relação à tireoide, os problemas da tireoide. Então é importante também o assunto. E aí você poderia nos explicar o que é a tireoide, qual a função dela no nosso organismo? A tireoide é uma glândula que se localiza no pescoço, né, na frente do pescoço, mais embaixo do pescoço. Tá? Algumas pessoas confundem, que acham que fica embaixo aqui da mandíbula, sente um caroço, mas esses caroços às vezes são gânglios, linfonodos, a gente chama de íngua popularmente, mas ela fica mais embaixo. No homem é mais fácil de localizar, fica embaixo do pomo de Adão, embaixo do gogó do homem, né? E na mulher é embaixo mesmo, a própria pessoa consegue palpar a sua tireoide, tá? A gente sempre recomenda que o endocrinologista, o médico, faça o exame clínico da tireoide, mas dá para sentir. Ela fica numa forma mais, numa localização mais superficial, ela não fica dentro da dentro da garganta. Sim. Dentro da garganta, ela não tem ligação com a garganta. Então, às vezes a pessoa sente uma dor na garganta, não tem relação com a tireoide. A tireoide, ela fica, como eu falei, mais embaixo, na frente do pescoço, e é uma glândula pequena, leve, tá? A gente não vê ela, né? Apesar de estar no pescoço, ela normalmente não é visível, a não ser que ela esteja grande, esteja aumentada de tamanho. É uma glândula muito importante para o nosso corpo, em toda a vida, principalmente nos primeiros anos de vida, dentro da barriga da mãe. E ela tem a função de produzir os hormônios da tireoide, né? Que são os hormônios do T4 e T3, tá? Esses são os principais hormônios que ela produz, tá? A função dela, o trabalho dela é esse. E esses hormônios, eles regulam o metabolismo de forma geral e controlam também o funcionamento de órgãos importantes, como cérebro, coração, fígado, rim, também atua no músculo, no osso, ela é importante para tudo. Todo organismo precisa dos hormônios da tireoide. Então, ela é muito importante, como você falou, é um órgão tão pequenininho e tem grande importância para a gente, né? E assim, quais são os problemas mais comuns relacionados à tireoide? Os problemas mais comuns são o hipotireoidismo, que é quando ela está trabalhando mais devagar, e o hipertireoidismo, tá? Que é quando ela está trabalhando mais acelerado, ela está trabalhando mais do que devia, tá? As principais causas de hipotireoidismo é uma tireoidite de Hashimoto, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune, tá? É muito comum nas mulheres, mais comum, na verdade qualquer problema de tireoide é mais comum nas mulheres do que nos homens, seja qual for. A tireoidite de Hashimoto, como eu falei, é uma doença autoimune. O tratamento é a reposição do hormônio, porque como a tireoide não está produzindo de forma adequada, está produzindo de forma insuficiente, a gente dá o hormônio pronto. A gente faz uma reposição hormonal, vamos dizer assim, né? No hipertireoidismo, também a principal causa é uma doença autoimune, tá? A doença de Graves. O tratamento é um pouquinho diferente, eu não sei se a gente vai falar mais para frente, mas já adiantando, não é com reposição hormonal, é bloqueando a produção, porque como a tireoide está trabalhando muito, ela está produzindo muito, e a gente bloqueia. A gente faz um tratamento para bloquear essa produção, ou faz uma cirurgia ou iodo, tá? Só para adiantar um pouquinho. A gente vai falar um pouco mais sobre as doenças no próximo programa. Mas então é comum mais nas mulheres, né? Mais comum nas mulheres que nos homens. Os problemas na tireoide, de hipotireoidismo e hipertireoidismo. Sim. Nódulos e câncer também. Então, qualquer problema da tireoide é mais comum nas mulheres, qualquer problema, seja o hipotireoidismo, seja o hiper, seja o nódulo, seja o câncer. É muito mais comum na população feminina do que na masculina. Entendi. E quais são os sintomas mais frequentes dessas disfunções da tireoide? Bom, o hipotireoidismo, que é até mais comum do que o hiper, ele pode causar vários sintomas. Cansaço, fadiga, sonolência, dificuldade de memória, de concentração, intestino preso, queda de cabelo, também afeta a questão do colesterol, afeta o metabolismo do colesterol, é uma parte que o tireoide afeta no metabolismo, é no colesterol. E também um dos sintomas do hipotireoidismo é a depressão. Tá? Então, inclusive, tem uma recomendação que pessoas que têm depressão devam fazer o exame da tireoide, porque fazendo o tratamento da tireoide vai
ter um impacto muito bom, né, um positivo no tratamento da depressão e às vezes até melhorar. Então, assim, você vê que a tireoide influencia em tudo, até no humor, né, no controle emocional. Tá? Então, depressão é importante aí, a recomendação de fazer o acompanhamento de solicitar os exames da tireoide. Sim, e também tem ganho de peso, né? Normal relatar o ganho de peso ou não? O ganho de peso, a tireoide, o hipotireoidismo ganhou fama, né? De ganho de peso. Ele não deixa de contribuir, ele contribui para o ganho de peso sim, mas assim, esse ganho de peso é pequeno, tá? Geralmente poucos quilos, o ganho de peso de 20, 30 quilos normalmente não é tireoide, a gente tem que avaliar outras coisas, tá? Mas assim, é um certo mito, né? Mas a tireoide sim contribui. É claro que isso vai depender da genética da pessoa, né? Do exercício, da alimentação, da idade, tá? Da fase da vida, né? Mas a tireoide, o hipotireoidismo contribui um pouquinho sim para o ganho de peso. E assim... e aí, falando do hiper, né? Do hipertireoidismo. O hipertireoidismo é um pouco o contrário do hipotireoidismo. O intestino já solta, a pessoa já perde peso, né? Às vezes sem fazer nada, não está fazendo dieta, não está fazendo exercício e perde peso. A pessoa fica, nesses casos, a pessoa fica mais agitada, mais nervosa, mais ansiosa, tá? A pessoa pode ter também um coração mais acelerado. Então, assim, fica um pouco ao contrário do hipotireoidismo. Eu já tive paciente que não sentava, de tão nervoso que eles ficam bem acelerados. Tá? Eles ficam, ao mesmo tempo, agitados, animados e ficam cansados também, porque o corpo está a mil, né? O metabolismo está a mil. E assim, quais são os exames mais indicados para a gente avaliar a saúde da tireoide? Bem, o principal exame para fazer um rastreamento de como está a tireoide, como está o funcionamento dela, o trabalho dela, é o exame chamado TSH. O TSH ele já consegue ver como é que está a tireoide. Ele consegue ver oscilações pequenas, alterações pequenas da produção da tireoide. Então, ele já seria suficiente para ver como é que está a tireoide. Mas a gente sempre coloca também nos exames de rotina, que a tireoide deve ser incluída nos exames de rotina, é o T4 livre. É importante até falar que o total ele sofre influência de muita coisa, então a gente deve dosar o T4 livre. A gente junta o T4 livre com o TSH dentro dos exames, tá? Para avaliar de forma completa. Mas o TSH já seria suficiente. Ele consegue ver se a tireoide está trabalhando um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, já mesmo em pequenas alterações. Então o TSH ele já é suficiente para ver. A gente complementa com o T4, porque se o TSH vier alterado, a gente já sabe como é que está a tireoide. Tá? O T4 ele pode estar alterado ou não. Aí é mais diagnóstico, né? Porque o T4 normal e o TSH alterado, a gente chama de hipotireoidismo subclínico. É quando a tireoide começou a trabalhar mais lento. Ainda não parou de trabalhar de vez, mas ela começa a dar um sinal de que está parando de trabalhar, de funcionar, né? De produzir o hormônio. E aí o TSH já sentiu isso, mas o T4 ainda não mudou. E tem o contrário, o T4 também normal e o TSH já baixinho, que é quando a gente começa a pensar também no hipertireoidismo subclínico, que é quando a tireoide começa a trabalhar mais, mas quem percebeu isso foi o TSH, o T4 ainda está normal. Então, às vezes, muita gente vem para o consultório, vem com esses exames assim, o T4 normal, o TSH, e fica com dúvida. Por isso que eu já comentei um pouquinho dessa questão do subclínico, que é quando a tireoide ainda não alterou de fato, né, de verdade. Entendi. Esse exame é de sangue? É de sangue. É um exame laboratorial simples de fazer. Não precisa estar em jejum, apesar de que isso geralmente faz junto com os outros exames, né? Mas é um exame simples, fica pronto rápido, né, o resultado, e é relativamente barato. Então, dá para todo mundo fazer o exame da tireoide e ver como é que está a sua tireoide. E como as disfunções da tireoide afetam crianças, idosos ou gestantes? Então, a tireoide, ela é muito importante, na verdade, assim, a vida inteira, mas principalmente dentro do útero, tá? Quando o bebê está se formando ainda, e nos primeiros anos, aqueles 2, 3 primeiros anos de vida. Porque a tireoide é importantíssimo no desenvolvimento neurológico. Então, assim, se faltar o hormônio da tireoide dentro da barriga da mãe, a criança tem um déficit neurológico, né, um retardo aí mental, um problema mental grave e irreversível. Então, assim, a gente sempre tem que ficar de olho no hormônio da mãe. Por quê? No bebê, o bebê ele não consegue produzir hormônio até na metade da gestação, até a 20ª semana de gestação. E aí ele depende todo o hormônio que ele precisa para desenvolver, para crescer e desenvolver, da mãe.
Então, todo o hormônio vem da mãe. A partir da 20ª semana de gestação, a metade da gestação, ele começa a produzir, mas ainda é insuficiente. Ele não dá conta ainda de produzir tudo que ele precisa. Então, ele continua dependendo da mãe. Então, assim, é importante, nessa fase, dentro da barriga da mãe, em desenvolvimento, ver o hormônio da mãe. Ver como é que como estão os níveis de hormônio, o T4, principalmente é o T4 que a gente vê, tá? O TSH, a gente avalia tudo, né? Mas ver como é que estão os hormônios da mãe. Por quê? Independente se a mãe tem problema de tireoide ou não, ela tem que manter níveis normais para o bebê dela desenvolver bem. Tá? Então, a gente tem que avaliar a mãe nesse momento, tá? Cuidar da mãe. E seja a tireoide dela seja produzindo ou a gente dando, porque tem mulheres que têm hipotireoidismo que engravidaram. E a gente dá o hormônio justamente para dar o hormônio para a mãe e passar para o filho, para o bebezinho que está sendo formado. Então, assim, o que tem que cuidar na gestação são os níveis de T4, porque esses níveis de T4 em níveis normais, né, vai ajudar aí no desenvolvimento neurológico do bebê. Quando nasce, a criança precisa produzir ela mesma, por conta própria, o hormônio dela. Se ela tiver algum problema de tireoide, seja não tendo tireoide, em alguns casos muito raros pode não ter, ou uma tireoide mal formada, ou uma tireoide que não está conseguindo produzir, a gente consegue detectar isso no teste do pezinho. Ah, é? No teste do pezinho, a gente dosa o TSH. E nesse teste do pezinho, inclusive, não vê só problema de tireoide, vê várias outras doenças, é uma lista, né, de doenças. Sim. Mas, assim, esse teste do pezinho é muito importante, ele faz no 3º ou 5º dia de vida do recém-nascido. E aí, nesse teste, a gente vê o TSH. O TSH alterado, a gente já começa o tratamento, porque, assim, é importante fazer o tratamento de forma precoce, rápida, porque a gente pode evitar um problema grave, né, um problema mental grave aí na criança, a gente muda a vida da criança. Tá? E você vê que como que o hormônio da tireoide é importantíssimo dentro da barriga da mãe nos primeiros anos de vida. Sim. A partir do 3º ano de vida, a falta, né, do hormônio, a diminuição do hormônio, a insuficiência dos níveis, né, já tem um impacto menor sobre o crescimento e desenvolvimento neuronal, né, neurológico, né? Então, assim, a partir do 3º ano já começa a afetar a questão do crescimento linear de altura, desenvolvimento também, mas não tem tanto impacto quanto no bebê, né, e dentro da barriga da mãe e nos primeiros anos. Eu acho que eu sempre falo assim, que quanto mais precoce tiver faltando hormônio, pior. Então, assim, realmente a gente tem que sempre olhar muito a mãe quando ela está grávida, com o bebê em formação. E nos primeiros anos, que é quando a gente faz o teste do pezinho, pra você ver que ele é tão importante, né? Sim, com certeza. O tratamento do bebê, do recém-nascido que tem problema de tireoide, quando tem alteração no exame do pezinho, né? O tratamento é simples, tá? O tratamento é barato. O hormônio da tireoide, que é a levotiroxina, que é o T4, ele é uma medicação de fácil acesso, tem de graça no SUS. Tá? Então, assim, você vê que é um tratamento que muda a vida da criança, salva a vida da criança. Claro. Tá? Então, da mesma maneira que a gente trata o adulto com o hormônio, com o T4, a gente também faz isso no recém-nascido que tem problema. A gente consegue detectar isso no teste do pezinho. Mas aí, a partir, assim, naquela primeira infância, a falta do hormônio pode levar uma dificuldade de aprendizado na escola. Às vezes as mães percebem assim, queda de cabelo na menina, um crescimento que diminui a velocidade de crescimento, a criança que estava crescendo para de crescer, tá? Começa a ficar cansada, desanimada. Então, assim, sempre tem impacto. A falta do hormônio da tireoide sempre tem impacto sobre a vida, né, principalmente das crianças, dos adolescentes. No idoso, é mais difícil de ver os sintomas, porque se mistura com outras, às vezes com sintomas de outras doenças. Então, cansaço, geralmente, é uma reclamação comum deles, uma fadiga, né? Uma dificuldade de memória, que também o hipotireoidismo afeta, né? Essa questão da memória, da concentração. Mas, assim, é sempre importante pedir, tá? Porque alteração de tireoide, disfunção de tireoide pode acontecer em qualquer fase da vida, tá? Inclusive no idoso. E se der uma alteração importante, tem que fazer o tratamento. Tá? Porque afeta a pressão, até a pressão afeta, pode levar a uma depressão, pode piorar um quadro neurológico, tá? Então, assim, tireoide é importante ver sempre em qualquer fase da vida. E assim, qual o impacto das doenças tireoidianas na fertilidade e no ciclo menstrual da mulher? Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo pode afetar a fertilidade, pode levar a uma infertilidade na mulher, tá? No homem também, mas isso é mais visto nas mulheres. Então, assim, qualquer disfunção, qualquer problema de tireoide afeta.
A gente sempre recomenda que a mulher, nessa fase pré-gestacional, que esteja planejando engravidar, avalie a sua tireoide, porque a tireoide ela tem que estar bem para ter a chance da mulher engravidar. Sim. A tireoide bem aumenta a chance da mulher engravidar e manter essa gestação. Porque o hipotireoidismo, por exemplo, ele aumenta o aborto prematuro, ele aumenta sangramento, tá? Então ele complica a gestação, tá? Quando a pessoa tem hipotireoidismo e não descobriu que está grávida. E olha que o hipotireoidismo dificulta a engravidar, tá? Sim. O hipertireoidismo também, o oposto também faz isso, tá? Sim. Então, de qualquer maneira, tem que avaliar a tireoide, né, nessa questão do planejamento, né, de engravidar. A avaliação pré-gestacional é muito importante, principalmente para quem já tem problema de tireoide, para quem já tem hipotireoidismo, principalmente, tá? O hiper, ele não atrapalha tanto quanto o hipo, mas atrapalha também, tá? No caso do ciclo menstrual, o hipotireoidismo sempre vai afetar essa menstruação, tá? Vai desregular essa menstruação. Existem mulheres que têm hipotireoidismo que não sabem, existem alterações hormonais, o TSH aumenta e outros hormônios também, e afeta o ciclo menstrual sim. Então tem mulheres que têm hipotireoidismo e ficam meses sem menstruar. E é outro exame que tem que fazer quando a mulher está sem menstruar. A mulher chega aí no consultório, inclusive para mim, no consultório de endocrinologia, e fala, eu tô há meses sem menstruar, a gente tem que pedir o hormônio da tireoide e outros também. E assim, você falou um pouquinho, mas a relação, então, você falou da depressão e da ansiedade com a tireoide, né? Sim. Essa relação é muito presente, muito né? Muito sim. importante. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? A tireoide, ela age realmente de forma direta no cérebro, tanto que ela faz parte do desenvolvimento neurológico lá no intraútero e depois quando nasce. Então, assim, mesmo adulto, ela vai afetar, sim, ela participa do controle de humor e emoção. Então, tem os extremos, né? O hipotireoidismo leva um desânimo, né? Uma tristeza, uma depressão, tá? Em casos extremos, né? Sim. Não é sempre, não é toda pessoa que tem hipotireoidismo que tem depressão, né? Mas é um sintoma, sim, pode acontecer. E o contrário também acontece. Quando ela está em excesso, quando o hormônio da tireoide está em excesso, superestimula o cérebro. Então a pessoa fica agitada, nervosa, ansiosa, ela não dorme bem, tem insônia, tá? Você vê que assim, até isso afeta, né? Então a pessoa sempre tem que estar de olho na tireoide, porque ela pode dar muito sintoma e ela pode afetar tudo. E aí, quais são os meios que a gente tem, as formas que a gente tem para prevenir esses problemas na tireoide? Não existe nenhuma maneira, alguma coisa que a pessoa possa fazer para prevenir o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, falando dos dois. Porque, como eu falei, o hipotireoidismo, a principal causa é uma doença autoimune, é genético. Sim. E a principal causa do hipertireoidismo também é uma doença autoimune, é genético também. Então, a gente não tem como ter um controle sobre a predisposição genética que as pessoas têm. Então, assim, se você tem na família, a história familiar é muito importante, né? Então, se você tem na família, principalmente primeiro grau, então mãe, irmã, filha, né? Eu sempre falo mulheres porque é mais comum. A gente conversa com o paciente, minha mãe tem, minha irmã, minha tia, minha filha. Então, assim, é mais comum das mulheres da mesma família. Então, assim, essa questão genética é muito forte, a gente não tem como controlar, então não existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir. No caso do nódulo, do câncer, também é genético. Câncer de tireoide, a história familiar é muito importante, tá? Até mais importante que hipotireoidismo e hiper, porque as pessoas podem ter hipotireoidismo e hipertireoidismo sem ter na família, tá? Mas o câncer é muito forte, a questão da genética. O nódulo é sempre bom fazer o exame clínico, né? Vou no médico para ele fazer a inspeção, que é olhar a palpação, tá, da tireoide, para sentir o nódulo, tá? E complementar com a ultrassonografia quando for necessário. Sim. Tá? E assim, a dieta pode influenciar na saúde da tireoide? Tem algum alimento que é indicado ou contraindicado para o paciente que tem algum problema? Na alimentação não existe nada assim para a gente proibir ou estimular o consumo, tá? Sim. Não tem nenhum alimento que afete de forma positiva ou negativa a tireoide. Então, pode comer de tudo, não tem nenhum alimento que atrapalhe a tireoide ou ajude a tireoide. Apesar de que tem um relato sobre os vegetais crucíferos, que é couve-flor, brócolis, que parece que eles atrapalham um pouquinho a função da tireoide, a produção de hormônio da tireoide. Mas assim, a pessoa tem que comer uma quantidade muito grande e por muito tempo,
tá? E mesmo assim, a gente ainda tem que avaliar isso não é um consenso. Mas assim, eu de modo geral falo para os pacientes que não tem, e não tem mesmo não. Uma dieta normal, habitual das pessoas, comendo de tudo, fruta, verdura, legume, comendo de forma variada e equilibrada, não dá problema. Mas assim, pensando na dieta, o iodo é fundamental para a tireoide precisa de iodo para trabalhar, porque é com o iodo que ela vai fazer o T4 e o T3, que são os hormônios que a tireoide produz. Tanto que o T4 se chama assim porque tem 4 iodos na molécula dele. E o T3 tem 3 iodos na molécula dele. Então, assim, ela precisa de iodo para trabalhar. O iodo a gente encontra na dieta. A gente encontra principalmente, as maiores concentrações estão em peixes e frutos do mar. Mas a gente também encontra em leite, ovos, grãos, tá? Algumas frutas, algumas verduras, mas a quantidade nos vegetais é muito baixinha. As maiores concentrações são realmente em peixes e frutos do mar. A gente encontra uma boa parte aí também, como eu falei, no leite, no ovo, nos derivados de leite, mas assim, às vezes é insuficiente, tá? Aproveitando falar sobre isso, sobre o iodo, era muito comum a deficiência de iodo antigamente, porque as pessoas não tinham tanto acesso, né? Principalmente as pessoas que moram no interior do país, não têm tanto acesso a peixes e frutos do mar, né? É difícil, né? E até a própria alimentação não tem tanto iodo, a alimentação comum. Sim. E aí, por lei, foi instituída a recomendação de adicionar iodo ao sal de cozinha. Então, assim, a gente vai no supermercado, compra o pacotinho de sal, tá escrito sal iodado. Sim. E aquilo por lei, é obrigatório colocar o iodo, justamente para evitar essa deficiência de iodo na população. Então, assim, a partir da década de 50 isso começou a mudar, tá? Antigamente, a gente via muitas pessoas no interior com a tireoide aumentada de tamanho, sim, a gente chama de bócio, tá? A gente chama de bócio endêmico por falta de iodo. Porque quando a tireoide não tem iodo, não tem matéria-prima para trabalhar, ela começa a aumentar. Isso, é claro, que não é de um dia para o outro, é ao longo do tempo. E ela vai aumentando ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela vai ficando enorme, a gente vê de longe, tá? Parece um tamanho de uma laranja. Sim, é muito grande aqui, eu já vi. Esse a gente chama de bócio endêmico por causa da falta do iodo que tinha na alimentação da população. E aí, com essa lei, isso começou a diminuir, tá? Principalmente em 95 aí para cá, teve uma lei que obrigou mesmo, isso formalizou mesmo a adição de iodo, então isso é obrigatório, a adição de iodo no sal. E o sal é um tempero, assim, amplamente distribuído, né? O Brasil todo tem. E também o iodo no sal, eles colocaram também num tempero que é fácil acesso e barato, né? Então a gente consegue ter sempre acesso a iodo aí. E esse iodo, como ele começou a ser adicionado no sal, desculpa. Sem problema. Adicionado no sal, essa deficiência de iodo começou a diminuir. Tanto que a gente não vê não é tão comum hoje a gente ver esse bócio endêmico, né, por falta de iodo. Esse bócio, que é aumento da tireoide, a gente tem visto mais hoje em dia no hipertireoidismo, que também tem aumento. Então você vê que tanto o hipotireoidismo quanto o hiper pode levar a um aumento da tireoide. Então, assim, a questão do iodo hoje não é tanto problema mais, tá? Por causa da questão do sal, né? Apesar de também ter outros alimentos também, mas essa deficiência de iodo melhorou. O excesso de iodo, quando a pessoa come muito, né, alimentos que tem, também leva leva um problema, leva uma inflamação na tireoide, tá? E um excesso muito, assim, uma carga muito alta de iodo pode levar a alterações da própria tireoide. Tá? Então, tem a ver com predisposição genética. Parece um paradoxo, mas a gente, assim, dá uma matéria-prima para a tireoide, o iodo, ela pode ou parar de trabalhar, a tireoide normal, se ela receber uma carga muito alta de iodo, muita gente conhece pelo Lugol, não sei se você já ouviu falar. Não, esse Lugol é uma carga muito alta de iodo, tá? É muito utilizado para medicina alternativa, contando que vai melhorar, né, a saúde de modo geral, mas essa carga muito alta de iodo pode fazer com que a tireoide, uma tireoide normal, ela pare de trabalhar. Se ela tiver predisposição genética de ter hipotireoidismo, ela para de trabalhar. E se a pessoa tiver uma predisposição genética de ter hiper, ela começa a trabalhar muito. Então, essa carga muito alta de iodo pode levar a um problema sério na tireoide, que a pessoa não tinha. Eu aproveitei falar sobre isso, porque o iodo, a falta dele é ruim e o excesso também, tá? Então, a gente tem que sempre estar mantendo os níveis de iodo e a gente consegue isso na alimentação hoje em dia, no sal, né? Sim. E complementando com outros alimentos que sempre tem, tá? Mas também uma coisa importante, na gestação a necessidade de iodo aumenta justamente por causa da gestação,
né? A tireoide trabalha muito mais na gestação. É um teste físico, né? Um teste para a tireoide. Né, a tireoide tem que estar bem saudável na gestação e ela precisa de mais iodo. Então, na gestante, a gente tem que, às vezes, suplementar, tá? Fazer né, junto com umas vitaminas junto, mas, assim, essa necessidade de iodo aumenta na gestação, quase o dobro de uma pessoa adulta, né? De uma mulher que não esteja na gestação de um adulto comum, tá? Um adulto normal, tá? Certinho? Tá. E aí, você falou que não tem tanta influência, né? Alimentação, com exceção do iodo. Sim. E atividade física também não tem relação. Não, atividade física de forma direta, não. A questão da... Por que eu falei de forma direta? A pessoa fazendo atividade física, controlando o peso, mantendo o peso adequado, também ajuda de forma indireta a tireoide estar saudável. Por quê? Pessoas com obesidade podem ter alteração no TSH. E às vezes a pessoa acha que tem problema de tireoide, mas é por causa da questão do peso. E a pessoa controlando o peso, às vezes perdendo peso, fazendo tratamento para emagrecimento, essa tireoide volta ao normal. É só um detalhe que é muito comum no consultório. Eu atendo tireoide e obesidade, Sim. Então é muito comum no consultório pessoas virem com obesidade, virem com peso acima do recomendado para ela e ter alteração no exame da tireoide apenas do TSH. E aí a pessoa acha que está com problema de tireoide, tem que tratar porque engorda, né? Então, assim, a gente tem que olhar primeiro a questão do peso, fazer o tratamento, porque muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente trata essa questão da obesidade, ajuda a perder peso, emagrecer, exercício, alimentação, medicamento, dependendo do caso, a pessoa volta a ter o exame normal. É uma alteração só laboratorial, é só no exame, a pessoa não tem problema de tireoide. Mas a questão da obesidade afeta esse exame, né? Afeta um pouquinho a tireoide de forma indireta. Ah, muito bem. E qual o papel do acompanhamento médico regular no controle dessas doenças? O hipotireoidismo é importante fazer acompanhamento com um endocrinologista, porque às vezes com o tempo vai precisando de ajuste da dose. Tá? Uma coisa importante, a gente calcula a dose da levotiroxina, que é o T4, que comercialmente a gente chama de Puram, Levoide, Synthroid. Essas medicações, com o passar do tempo, pode ser que precise de ajuste de dose. Isso sempre vai se basear no TSH. Então, às vezes precisa aumentar a dose, às vezes pode manter, às vezes pode diminuir. Uma coisa importante, a gente calcula a dose de acordo com o peso. Então, se a pessoa ganhar peso, normalmente a gente vai ter que aumentar um pouquinho. Se a pessoa emagrecer, a gente vai ter que diminuir um pouquinho a dose. Isso, com o tempo, a gente vai titulando essa dose. No caso do hipertireoidismo, é até mais, assim, eu diria até que é mais importante, porque o hipertireoidismo é um pouquinho mais difícil de tratar. A gente faz medicação, né, uma medicação chamada Tapazol, que é para bloquear a produção da tireoide. A tireoide está trabalhando muito, a gente faz calma, né, calma leão, a gente dá uma medicação para deixar ela mais, produzindo mais normal, Sim. né, a sua produção ficar mais normal. A gente dá a opção também para o paciente, quando a gente não consegue controlar com o Tapazol, a gente dá a opção de cirurgia, tá, dependendo dos casos, né, às vezes está com bócio, tá, tem muito tempo, não está controlando com medicação. E iodo também a gente chama é um iodo radioativo, é um iodo que chega lá na tireoide, como a tireoide capta muito iodo, esse iodo consegue destruir onde está trabalhando muito. Mas só vou fazer um comentário, porque é para que alguns pacientes, algumas pessoas, alguns irmãos podem ter problema de tireoide, ter hipertireoidismo. O Tapazol que eu comentei agora, ele só é feito principalmente nos casos de doença de Graves. Por que eu estou falando isso? O Tapazol é uma medicação, é a primeira escolha que a gente faz de tratamento para quem tem doença de Graves, que é o principal caso de hipertireoidismo. Por quê? Esse Tapazol ele consegue fazer uma modulação no sistema imunológico. Como a doença de Graves é uma doença autoimune, a gente fazendo Tapazol, algumas pessoas, em torno aí da metade dos pacientes, conseguem ter cura com o Tapazol. A pessoa consegue ficar livre do hipertireoidismo com o Tapazol. Então, a gente sempre tenta o Tapazol nos casos de doença de Graves. Para saber se tem doença de Graves, a gente faz o diagnóstico de hipertireoidismo primeiro, T4 aumentado, que é o trabalho da tireoide, o TSH baixinho. Eu sempre uso o termo que o TSH é o chefe da tireoide. Então, se a tireoide está trabalhando muito, está produzindo muito T4, o TSH abaixa. O chefe acalma, né? E aí o T4 sobe, o TSH diminui. Sim. Aí a gente pede o TRAB, para quem conhece, né? O TRAB é um anticorpo que é o causador da doença de Graves. É ele que vai lá na tireoide e manda ela trabalhar. Esse TRAB positivo quer dizer que a pessoa tem doença de Graves. A gente faz o Tapazol nesses casos, porque a doença de Graves é autoimune e esse Tapazol consegue melhorar essa questão imunológica aí, tá? Da autoimunidade. Sim. Mas em outros casos de hipertireoidismo, a gente recomenda às vezes cirurgia ou iodo.
vai depender de cada caso. Por exemplo, uma pessoa mais idosa que tem hipertiroidismo, a gente recomenda iodo, por exemplo, que às vezes não tem condição de passar por uma cirurgia. Uma pessoa mais jovem que tem um bócio, né, uma tireoide aumentada, a gente já recomenda a cirurgia, tá? Então depende de cada caso, tá? O hipotireoidismo a gente não consegue, assim, ter alguma coisa que module, a gente só faz a reposição hormonal. Sim. E o anticorpo principal envolvido no hipotireoidismo é o anti-TPO, que alguns podem conhecer. Tanto o TRAB para o hipertireoidismo quanto o anti-TPO para o hipo são exames que a gente dosa também no sangue, tá? São anticorpos envolvidos nessa doença, tá? Causadores aí dessa doença, tá? E uma vez pedido, positivo, não precisa repetir. Então, é uma dúvida muito comum no meu consultório também. A gente precisa ficar acompanhando o anticorpo? Não precisa. A gente precisa ficar acompanhando a função da tireoide, o trabalho dela. Ah, muito bom. Eu gostaria muito de te agradecer, foi muito importante, eu adorei o programa, eu adorei a forma que você explicou. Consegui explicar. Muito bem, muito bem. Eu acho que você tirou muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Então, eu te agradeço muito pela sua participação aqui. Obrigada. A gente vê a próxima oportunidade de falar mais da tireoide. Agradeço também a vocês, telespectadores dos nossos programas. Continuem assistindo. No próximo programa nós vamos falar mais diretamente sobre os problemas da tireoide. Vocês vão aprender um pouquinho mais e sobre mais alguns problemas que nós não falamos tanto hoje. E compartilhem o nosso conteúdo, assistam, compartilhem para as pessoas que vocês amam, as pessoas que vocês sabem que possuem o diagnóstico, algum problema de tireoide. E assistam sempre os nossos programas, curtam. E muito obrigada pela participação de vocês.